E nós vamos começar o boletim de hoje falando de Congresso Nacional, porque por lá os deputados já estão naquele clima de recesso parlamentar e eles vão voltar ao trabalho só em agosto. Mas o que é que vai ficar então só pro mês que vem? Quem vai dizer isso pra gente é a Neila Guimarães, que finalmente voltou de férias, né? Tá renovada, Neila? Oi, Rafa, boa tarde a você, boa tarde a todos. Renovada, descansada, e eu volto de férias com o Congresso entrando de férias. Inclusive, a Câmara dos Deputados não tem sessão marcada para essa semana, ou seja, a Câmara dos Deputados já está em recesso. Eles estão votando hoje, devem discutir hoje na Comissão de Ética, apenas ouvindo pessoas a respeito da cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão, que estava envolvido, então, com a morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Então, Câmara dos Deputados já no seu recesso, nenhuma sessão marcada a partir do dia 15 de julho. Já aqui no Senado, algumas propostas importantes devem ser discutidas. Bom, a gente estava prevendo na pauta, pelos bastidores que a gente estava conversando aqui com os parlamentares, com os senadores, que a compensação da desoneração da folha de pagamento poderia ser discutida no plenário ainda nessa terça-feira, mais tardar na quarta-feira. Mas o que a gente ouviu agora é que isso não deve acontecer. O senador Jacques Wagner, que é líder do governo aqui no Senado, até disse que o governo queria sim que isso já fosse discutido já antes do recesso parlamentar, mas não há acordo, de acordo com Jacques Wagner, não há acordo nenhum, então a compensação da desoneração da folha de pagamento não deve entrar na pauta nem hoje nem amanhã, não deve ser votado como a gente previa e como os senadores previam. Bom, sobre a anistia, vale falar também, Rafa, que essa questão da PEC da anistia, que é um assunto muito importante, que libera e que perdoa os partidos e os parlamentares da dívida que eles não pagaram, ou seja, o valor que eles ganharam na eleição de 2022 para as cotas raciais de pretos e pardos. Isso mesmo, esses partidos podem ser perdoados dessa dívida se essa PEC da anistia for aprovada aqui no Senado Federal. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que isso seria pautado aqui no Senado, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não deixaria de pautar isso antes do recesso, porque isso já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, falta ser aprovado aqui no Senado. Mas, dias antes dessa entrevista, na semana passada, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que não teria pressa para votar esse assunto aqui no Senado Federal. Então, a gente vai ter aí muitos assuntos relevantes para o processo, então, depois desse recesso parlamentar. Então, foi jogado para frente aí, provavelmente, a questão da compensação da desoneração da folha de pagamento, lembrando que a negociação aí apresentada a proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda prevê aí um gatilho que recai em cima do CSLL, que é sobre o lucro líquido, mas aí a empresa batendo na parlamentares seja aprovado. E aí não há acordo, não deve ser votado agora, deve ser votado só no semestre que vem, assim como a continuação da reforma tributária, os anexos aí da reforma tributária, o texto número 2, que ainda não foi aprovado, entre vários outros assuntos, como a aprovação da inteligência artificial. E a gente até viu que hoje o presidente Lula falou numa entrevista à Record sobre a necessidade de aprovação de uma regulação para as redes sociais. Ele disse que vai ter até uma conversa nessa semana com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre esse assunto, tema então que deve ser pautado também já no próximo semestre. Rafa, vale lembrar, vale destacar que esse recesso parlamentar, esse recesso branco que acontece agora em julho, ele é previsto sim pela Constituição, mas ele só pode acontecer se as diretrizes orçamentárias forem aprovadas. Aqui no Congresso, esse já é o 11º ano, se eu não me engano, que essa determinação da Constituição não é seguida, viu? Não teve aprovação nenhuma, essa aprovação das diretrizes orçamentárias deve se dar lá para setembro, ou seja, recesso branco que não poderia acontecer, conforme a previsão. E convenhamos, né? O recesso é aqui em Brasília, mas todos esses deputados e senadores vão para as suas bases, porque a eleição já começou e, claro, a gente vai ter muito assunto, mesmo que aqui em Brasília esteja mais calmo, né, Leila? Sim, Rafa, falando sobre a eleição, vale também destacar que lá na Câmara e aqui no Senado, as sessões do mês de agosto e do mês de setembro já estão marcadas. Tudo isso para não atrapalhar, para não bater de frente e não confrontar com os interesses e os compromissos de senadores e deputados lá nas suas bases, para apoiar, para ajudar aí as eleições municipais de prefeitos e vereadores. E a gente vai cobrir tudo. Obrigado, Neila. Boa volta para você.